No dia em que Linda voltou para a casa da avó, ela levou apenas um pacote de leite fresco, um presente que parecia comum, mas que abriu a porta para uma história cheia de amor e que escondia um segredo capaz de apertar o coração. Quang, o homem que ela amava profundamente, havia desaparecido sem deixar rastros. Por quê? E por quê, em meio a tanta incerteza e medo, Linda ainda escolheu esperar com firmeza? Você vai querer assistir até o último segundo para descobrir a verdade. E se fosse você, no lugar de Linda, teria coragem e paciência para esperar a pessoa que ama voltar. Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes e cheias de suspense. Naquela tarde, a estrada que levava à casa da avó estava coberta por uma fina camada de poeira dourada, refletindo a luz do fim do dia, como se fosse um tecido de seda brilhante. Linda caminhava lentamente pelo caminho familiar, cada passo parecendo marcar o ritmo das lembranças de sua infância. O cheiro de palha recém-seca, o canto distante de um galo, o som suave da água no poço. Tudo fazia com que ela sentisse de forma intensa a paz que há muito tempo não experimentava. A velha porta de madeira continuava lá marcada por arranhões que carregavam a cor do tempo. Na varanda, a avó estava sentada em uma cadeira de madeira, já desgastada, com o olhar doce voltado para a janela, como se esperasse por algo. O coração de Linda apertou. Ela sabia que nos últimos meses tinha estado ocupada demais e às vezes até esquecia de visitar a avó, aquela que sempre a amou e a esperou todos os dias. Dessa vez, porém, havia algo diferente. Um sentimento silencioso de inquietação a acompanhava. Linda conhecia bem o costume da sua terra natal. Ao visitar os mais velhos, especialmente a avó, sempre se levava um pequeno presente. Podia ser um pacote de chá, 1 quilo de açúcar ou algumas frutas do quintal, como sinal de respeito e carinho. Mas hoje, ela voltava praticamente de mãos vazias. Só de pensar no olhar de expectativa da avó, sentia-se desconfortável. A culpa foi se infiltrando em cada pensamento, tornando o coração mais pesado. Ela atravessou o pátio de tijolos vermelhos, o som seco das sandálias, batendo no chão, marcando seu avanço. O coração acelerou à medida que se aproximava. Por dentro se repreendia. Fui tão distraída. Devia ter trazido algo para a avó. Mas então, uma lembrança surgiu, como um pequeno raio de luz. Linda recordou que no caminho havia parado numa lojinha à beira da estrada e comprado um pacote de leite fresco. Não era um presente elaborado, mas ela sabia que a avó adorava beber leite todas as manhãs. Quando Linda era pequena, sempre que alguém voltava da cidade, a avó pedia para trazer algumas caixas, não só para cuidar da saúde, mas também porque era um pequeno prazer do dia. Ela sorriu levemente, sentindo-se mais aliviada. Talvez aquele presente fosse suficiente para alegrá-la. Colocou a bolsa no chão, procurou o leite e se aproximou. Sob a luz suave do entardecer, Linda falou com carinho. Vó, cheguei. A avó se assustou levemente e levantou o olhar. Ao ver Linda, o rosto tranquilo se iluminou de alegria. O sorriso dela parecia apagar o cansaço acumulado nos cantos dos olhos. Linda estendeu o pacote de leite, as mãos tremendo levemente, entre nervosismo e emoção. O olhar da avó pousou no presente, e ela sorriu um sorriso quente como o sol da primavera. Ah, minha neta querida, sempre se lembrando de mim. Muito obrigada. A voz suave tocou o coração de Linda, de forma profunda. Naquele momento, todo o peso e a preocupação por ter vindo de mãos vazias se dissiparam. No lugar havia apenas um calor que se espalhava pela alma. Mas por trás desse calor ainda havia um sentimento estranho e uma preocupação silenciosa, porque Linda sabia que a avó ainda não sabia da situação atual de Quang. Linda ainda sentia o calor do sorriso da avó, quando colocou o pacote de leite sobre a mesa de madeira, ao lado da janela. O leve aroma do leite fresco se misturava ao cheiro do incenso que a avó costumava acender, deixando o ambiente agradável e tranquilo.
A avó pegou um pano e limpou a borda do copo com movimentos lentos e cuidadosos, como se quisesse preservar cada pequeno gesto do presente que ela havia trazido. As lembranças da infância voltaram de repente. Linda se recordou das manhãs de inverno no campo, quando a avó acordava cedo para acender o fogareiro, aquecer um pouco de leite numa panela de alumínio e servir numa caneca para ela. O vapor subia, aquecendo as mãos e o coração. A avó sempre dizia: o leite não só alimenta o corpo, mas também aquece a alma. Talvez por isso, para ela, um pacote de leite fresco nunca fosse apenas uma bebida. Era um gesto carregado de cuidado e afeto familiar. Linda abaixou levemente a cabeça e disse quase como uma desculpa: voltei com pressa, não deu tempo de comprar nada para a senhora. Só trouxe um pouco de leite. A avó sorriu e o olhar dela parecia afastar qualquer preocupação. O importante é que você veio. Nenhum presente é melhor que a presença. Essas palavras aliviaram o peso no coração de Linda, mas também trouxeram uma pontada de tristeza. Ela sabia que não estava ali apenas para visitar a avó, mas também para buscar um pouco de paz no meio dos dias turbulentos que vivia. Enquanto ainda estava perdida em seus pensamentos, o som de passos familiares veio da cozinha. A mãe de Quang apareceu carregando uma pequena bandeja com xícaras de chá quente. Aquela mulher sempre mantinha uma postura elegante, a voz calorosa, mas com a firmeza de quem já viveu muito. Colocou a bandeja sobre a mesa, olhou para Linda e em seguida para a avó, sorrindo com afeto. Esta é a Linda mãe, a namorada do Quang. Linda se sobressaltou. Apesar de já ter sido apresentada várias vezes pela mãe de Quang aos familiares, ouvir isso sempre fazia seu coração apertar. Principalmente agora, carregando em silêncio o segredo sobre o desaparecimento de Quang. A mãe de Quang continuou com um tom repleto de carinho. O que a senhora acha dela? Eu gosto muito dessa menina. Só lamento que o Quang tenha sumido desse jeito ultimamente. Espero que ele volte logo para a gente poder organizar o casamento dos dois. Se demorar muito, eu fico preocupada. Essas palavras tocaram numa ferida ainda aberta no coração de Linda. Ela sorriu levemente, mas os cantos dos lábios tremiam. O chá sobre a mesa soltava fumaça, mas dentro dela o frio crescia. Casamento, uma palavra que antes soava bonita e cheia de felicidade. Agora parecia pesada, porque o homem que ela amava estava em algum lugar desconhecido e ela não sabia por que tinha ido embora sem avisar. A avó, sem perceber as tensões escondidas na conversa, comentou animada: tem que ser logo, senão a juventude passa. Mas o que será que mantém o Quang tão ocupado a ponto de não poder voltar? Linda abaixou o rosto, segurando firme a xícara, como se isso pudesse conter as palavras presas em sua garganta. Ela não podia contar a verdade. Pelo menos, não agora. O som dos segundos do relógio na parede parecia marcar o ritmo da preocupação que crescia dentro dela. Respirou fundo para recuperar a calma. Em vez de responder, pegou a chaleira e serviu mais chá para a avó, empurrando delicadamente a xícara na direção dela. Era um gesto simples, mas também uma forma de evitar dizer algo para o qual ainda não estava preparada. Do lado de fora, a brisa da tarde trazia o cheiro de arroz maduro dos campos distantes. Risadas de crianças ecoavam ao longe, mas para Linda, aquele som trazia uma melancolia suave. Ela se perguntou quando enfim poderia ouvir as risadas dos próprios filhos na família que sonhava formar com Quang. Um sonho agora tão frágil quanto a fumaça do chá que desaparecia no ar. Linda permaneceu sentada, sentindo como se todo o pequeno cômodo estivesse lentamente se fechando ao seu redor. A avó continuava sorrindo com doçura, as mãos magras, girando devagar a xícara de chá quente, enquanto a mãe de Quang soltava um leve suspiro, o olhar perdido no quintal, como se pensasse em algo distante. O som dos pardais chilreando no telhado se misturava ao vento que passava pelas fileiras de coqueiros, criando uma atmosfera aparentemente tranquila, mas dentro de Linda, as ondas de inquietação não paravam de crescer. Ela queria contar a todos sobre o desaparecimento de Quang, queria se livrar do peso que carregava no coração há tantos dias.
Mas sabia que se falasse a alegria daquele encontro, ficaria coberta por uma nuvem cinzenta e a avó acabaria se preocupando ainda mais. De repente, a mãe de Kwang quebrou o silêncio. Linda, você e o Kwang já estão juntos há bastante tempo, não é? Da última vez que ele ligou, pediu para eu preparar alguns pratos que você gosta. Mas, antes que eu pudesse fazer, ele já tinha sumido. A voz dela soava embargada, com um toque de reprovação, mas acima de tudo, carregava a saudade do filho. As palavras fizeram o coração de Linda apertar. A imagem de Kwang surgiu nítida em sua mente, a silhueta alta e magra, o sorriso levemente inclinado, o olhar caloroso, que sempre lhe dirigia. Tudo parecia ganhar vida por um instante, apenas para desaparecer de novo, quando ela piscou. A avó então interveio com o tom calmo de sempre. Talvez ele esteja mesmo ocupado. Homem é assim, às vezes se perde no trabalho pensando no futuro. Acredite que ele vai voltar. Linda assentiu levemente e tentou sorrir. Mas por dentro sabia que não era tão simples. O desaparecimento de Kwang não era apenas uma viagem de trabalho prolongada, mas sim um vazio sem fim. Sem rastros, sem notícias. A avó estendeu a mão e acariciou suavemente o dorso da mão de Linda, como se quisesse transmitir força. Fique tranquila. Aqui sempre será a sua casa. Aconteça o que acontecer, vou te amar como a uma filha. Aquela frase fez seus olhos arderem. De repente ela se lembrou da primeira vez que veio à casa da avó com Kwang. Naquela ocasião, ele segurou firme sua mão, guiou-a para dentro e a apresentou como seu maior orgulho. A avó a recebeu com uma refeição simples. Canchua de peixe, verduras cozidas com molho de peixe caramelizado e longas conversas ao redor do bule de chá quente. Linda se lembrava bem de uma noite de lua, quando Kwang segurou sua mão e a levou pela estrada de terra que levava à beira do rio, falando sobre os planos para o futuro, uma casinha simples, um jardim florido na frente e noites reunidos ao redor da mesa de jantar em família. Naquele momento ela acreditou que essa felicidade estava muito próxima. Mas agora tudo não passava de uma promessa inacabada. A avó perguntou baixinho, com uma voz grave, mas cheia de cuidado. Ultimamente o Kwang tem ligado para você. Linda hesitou, depois balançou a cabeça. O olhar da avó se entristeceu, mas ela não insistiu. Talvez soubesse que uma resposta completa não traria alegria a ninguém. A mãe de Kwang colocou a mão no ombro de Linda e disse suavemente, como um sopro: não perca a fé, aconteça o que acontecer. O Kwang, desde pequeno, sempre foi forte. Ele não abandonaria facilmente a pessoa que ama. Essas palavras foram como uma pequena chama, aquecendo o coração gelado de Linda. Ela queria acreditar, queria muito acreditar, que Kwang ainda estava em algum lugar, lembrando-se dela e procurando um jeito de voltar. A noite avançou e o som dos insetos ficou mais nítido. Linda foi acomodada para dormir no pequeno quarto ao lado da varanda, o mesmo onde Kwang ficava sempre que voltava ao vilarejo. O cômodo ainda guardava o cheiro da madeira antiga e o aroma suave do incenso. Sobre a mesa permanecia a moldura com a foto dos dois, tirada na festa da aldeia no ano anterior. Ela sentou-se na cama, olhando fixamente para a foto. O sorriso de Kwang era tão radiante que fez seu coração apertar. Instintivamente, colocou a mão sobre a moldura e sussurrou: amor, volta para mim. Lá fora, o vento noturno passava pelas frestas da porta, trazendo o frio do campo. Linda puxou o cobertor, mas o frio dentro dela não se dissipou. Fechou os olhos e deixou que o som do vento, o canto dos grilos e as lembranças de Kwang se misturassem em um sono inquieto. Em seu sonho, ela viu Kwang parado no início da rua, com o mesmo jeito de sempre, o mesmo olhar sorrindo e chamando seu nome. Ela correu até ele, mas quanto mais corria, mais distante ele ficava. Acordou sobressaltada, percebendo que estava sozinha no quarto silencioso, tendo apenas o tic-tac do relógio de parede como companhia. Linda sabia que a espera ainda seria longa, mas dentro dela, a chama da esperança continuava acesa.
Mesmo que cada dia fosse uma batalha contra a saudade, ela acreditava que um dia Quang voltaria e eles se sentariam juntos novamente sob a luz da lua, contando um ao outro suas histórias. Na varanda, a lua seguia brilhando, iluminando cada folha e cada flor. Linda sorriu levemente e pensou: enquanto houver amor, haverá espera.